Você já teve a sensação estranha de estar fazendo tudo certo, trabalhando duro, acordando cedo, chegando em casa cansado, e mesmo assim, o dinheiro nunca acompanha você? Já se perguntou em silêncio onde exatamente está o erro? E por que ninguém nunca explicou isso de forma clara? Hoje eu prometo caminhar com você até o centro dessa resposta. Eu sou o Dr. De Lima. Este é o canal O Preço da Vida. E nos próximos minutos, você vai entender qual é o maior erro financeiro das pessoas trabalhadoras, aquele que ninguém te contou, mas que decide silenciosamente se você avança ou fica preso no mesmo lugar por décadas. Respire um pouco agora, porque o que eu vou dizer pode incomodar no início. Não porque você falhou, não porque você é irresponsável, mas porque você foi ensinado a olhar para o dinheiro de uma forma incompleta. Eu atendo pessoas todos os dias, gente honesta, esforçada que nunca fugiu do trabalho, nunca quis atalhos fáceis. E quase todas chegam até mim com a mesma frase dita com vergonha, com culpa. Doutor, eu trabalho tanto, mas não consigo sair do lugar. E quando escuto isso, eu não vejo preguiça. Não vejo falta de caráter, eu vejo um sistema inteiro de finanças pessoais que foi apresentado pela metade como se fosse suficiente sobreviver, pagar contas, repetir o mês e chamar isso de vida financeira saudável. O primeiro grande erro, e talvez o mais doloroso, é acreditar que esforço por si só resolve problemas financeiros. Isso parece lógico, parece justo. Quanto mais eu trabalho, mais eu ganho, quanto mais eu ganho, melhor eu vivo. Mas a realidade não funciona assim, e não funciona há muito tempo. O esforço é necessário sim, mas ele não é o fator decisivo. O dinheiro obedece regras próprias, frias, silenciosas, que não se importam com o quanto você se sacrifica. E ninguém te contou isso porque é mais confortável manter as pessoas acreditando que basta tentar mais um pouco. Veja, quando você troca tempo por dinheiro, você entra numa corrida que tem um limite físico. Seu corpo cansa sua mente, cansa sua saúde, cobra. E mesmo assim, as despesas não respeitam esse limite. Elas crescem, se adaptam, se multiplicam. A renda sobe um pouco, o padrão de vida sobe junto, quase automaticamente. Não porque você é fraco, mas porque o cérebro humano busca alívio imediato, conforto rápido, pequenas recompensas depois de tanto esforço. Isso é psicologia econômica básica, estudada há décadas, mas raramente explicada a quem mais precisa ouvir. Em finanças pessoais, existe uma armadilha silenciosa chamada normalização da escassez. A pessoa começa a achar normal, viver apertada normal, parcelar tudo normal, usar o crédito como extensão do salário. E o erro não está no cartão, no financiamento, no empréstimo em si, está em não perceber que essas ferramentas foram desenhadas para capturar o seu futuro, não para libertar o seu presente. Quando você trabalha apenas para pagar o ontem, você nunca constrói o amanhã. Parece óbvio quando dito assim, mas é invisível no dia a dia corrido. Eu já vi trabalhadores brilhantes, técnicos, competentes, profissionais, dedicados completamente presos, porque confundiram renda com prosperidade. Renda é fluxo, prosperidade é estrutura. Renda entra e sai. Estrutura permanece. E ninguém ensina isso na escola, ninguém senta com você para explicar que ganhar mais sem mudar a lógica interna do uso do dinheiro só acelera o problema. É como aumentar a velocidade de um carro com o tanque furado. Você anda mais rápido, mas continua vazando. Talvez você esteja pensando agora então, o erro é gastar demais. Não exatamente. Gastar é consequência, não causa. O verdadeiro erro financeiro das pessoas trabalhadoras é não construir consciência financeira antes de buscar crescimento financeiro. Consciência dói porque exige pausa, exige olhar para escolhas antigas, exige admitir que algumas decisões foram tomadas no automático. Mas sem essa consciência, qualquer aumento de renda vira apenas uma pausa temporária no sufoco.
Quando eu falo de finanças pessoais, eu não falo apenas de números. Eu falo de comportamento, de emoções, de histórias que você carrega desde a infância. Muita gente cresceu ouvindo que dinheiro é sujo, que quem pensa demais em dinheiro é ganancioso, que o importante é trabalhar duro e ser honesto. Tudo isso parece bonito, moralmente confortável, mas financeiramente é incompleto. Honestidade não protege contra juros, esforço não anula inflação, boa intenção não substitui estratégia. Existe também um erro profundo em acreditar que planejamento financeiro é coisa de gente rica. Não é. Planejamento é ferramenta de sobrevivência para quem não pode errar. Quem tem muito dinheiro pode improvisar, pode falhar e tentar de novo. Quem vive no limite precisa de clareza, não de sorte. E mesmo assim, essas pessoas são as últimas a receber educação financeira de verdade, aquela que respeita sua realidade, seu medo, sua exaustão. Talvez enquanto você escuta isso, uma parte de você se sinta aliviada e outra parte desconfortável. Alívio por perceber que não está sozinho, desconforto por entender que continuar fazendo mais do mesmo não vai mudar o resultado. E está tudo bem sentir isso. A mudança em finanças pessoais nunca começa com entusiasmo, começa com um silêncio pesado, com aquela pergunta incômoda. E agora o que eu faço com isso? Calma. Não é sobre virar outra pessoa da noite para o dia. Não é sobre cortar tudo que traz prazer, nem viver como um monge financeiro. É sobre aprender a fazer o dinheiro trabalhar com você e não contra você. Mas para isso primeiro é preciso desmontar essa ideia cruel de que o problema é falta de esforço. Não é. O problema é falta de direção consciente. Ao longo dos próximos minutos eu vou te mostrar como esse erro se manifesta no cotidiano, nas pequenas decisões, nos hábitos aparentemente inofensivos e por que ele se perpetua mesmo entre pessoas inteligentes. Você vai entender por que tanta gente trabalha a vida inteira e termina cansada, frustrada, achando que falhou, quando na verdade nunca recebeu as ferramentas certas. Fique comigo, porque compreender isso muda a forma como você olha para o seu passado financeiro e principalmente para o futuro que ainda dá tempo de construir. O erro começa silencioso, tão silencioso que quase ninguém percebe quando ele se instala. As pessoas trabalhadoras acreditam que o problema está sempre no quanto ganham. Se eu ganhasse um pouco mais, se eu tivesse mais horas, se eu fosse promovido, se eu mudasse de emprego, e assim, sem perceber, passam a vida inteira negociando apenas renda, mas nunca negociam o valor do próprio tempo. Respira. O maior erro financeiro não é gastar mal, não é investir errado, não é nem mesmo ganhar pouco. O maior erro é trocar tempo por dinheiro sem entender o custo real dessa troca, porque tempo não volta. Dinheiro às vezes volta. Tempo não. Em décadas de consultoria em finanças pessoais, eu vi isso se repetir como um padrão cruel. Pessoas inteligentes, disciplinadas, responsáveis, presas num ciclo em que cada aumento de renda vinha acompanhado de mais desgaste, mais pressão, mais ansiedade. Elas ganhavam mais sim, mas viviam pior. Finanças pessoais. Pouca gente ensina isso, mas finanças pessoais não são apenas números. São decisões emocionais repetidas todos os dias. Você trabalha cansado, chega em casa exausto, compra algo para aliviar a sensação, aceita um gasto que não planejou, promete compensar no mês seguinte, e o mês seguinte chega, igual ao anterior, só que com menos energia. Esse erro não nasce da ignorância, nasce do cansaço. Um sistema inteiro depende do seu cansaço para funcionar. Quanto mais cansado você está, menos questiona. Quanto menos questiona, mais obedece. E obedecer aqui significa continuar trocando o melhor da sua vida por uma sobrevivência apertada. Você foi ensinado a acreditar que estabilidade vem do esforço constante. Mas ninguém te contou que esforço sem estratégia vira esgotamento. Finanças pessoais. Existe uma diferença enorme entre trabalhar duro e trabalhar com consciência financeira. Trabalhar duro
É aceitar qualquer condição porque precisa pagar as contas. Trabalhar com consciência é entender quais condições te empurram para frente e quais apenas te mantêm ocupado demais para sair do lugar. O erro financeiro das pessoas trabalhadoras é adiar o pensamento estratégico para quando sobrar tempo. Mas o tempo nunca sobra. Sempre há uma conta, um imprevisto, uma urgência, e assim decisões importantes são adiadas por anos. Enquanto decisões pequenas, impulsivas, são tomadas todos os dias. Quando alguém finalmente para e diz: "Eu estou cansado demais para continuar assim", geralmente já está emocionalmente endividado. Cansaço também é uma forma de dívida e cobra juros altos. Você não precisa se culpar por isso. Esse erro foi normalizado, foi romantizado. Chamaram de garra, chamaram de força, chamaram de dignidade, mas ninguém chamou pelo nome verdadeiro. Uma troca injusta. Você não foi feito para viver sempre no limite. Você foi feito para construir algo que sustente você não apenas hoje, mas amanhã também. E essa construção começa quando você entende onde está o verdadeiro erro. Talvez agora você esteja começando a enxergar algo diferente. Não fora, mas dentro. O maior erro financeiro das pessoas trabalhadoras não acontece no banco, não acontece no mercado, não acontece nem no contra-cheque. Ele acontece no momento em que a pessoa aceita viver no automático. Finanças pessoais. Viver no automático é acordar já cansado. É trabalhar pensando apenas em aguentar mais um mês. É usar o dinheiro como anestesia emocional, não como ferramenta de construção. E isso não faz de você fraco, faz de você humano. Mas o sistema conta com essa humanidade cansada. Conta com pessoas ocupadas demais para planejar, culpadas demais para questionar, exauridas demais para mudar. O erro se consolida quando o trabalhador acredita que pensar em dinheiro é egoísmo, quando acredita que querer mais tranquilidade é ambição excessiva, quando começa a confundir sobrevivência com virtude. Finanças pessoais. Planejar não é trair seus valores. Planejar é proteger sua dignidade futura. Quem nunca aprende isso, vive sempre em reação. Reage a contas, reage a crises, reage ao medo. E quem vive reagindo, nunca constrói. A virada não começa com ganhar mais. Começa com parar. Parar para olhar. Parar para sentir. Parar para admitir que o modelo seguido até aqui cobra um preço alto demais. Não é sobre cortar tudo. Não é sobre investir em algo mirabolante. É sobre mudar a lógica. Você não trabalha apenas para pagar contas. Você trabalha para comprar tempo no futuro. Quando cada decisão financeira passa por essa pergunta simples: isso me aproxima ou me afasta da minha tranquilidade? O jogo começa a mudar. Finanças pessoais. Pessoas trabalhadoras não precisam de motivação vazia. Precisam de clareza. Clareza para entender que esforço é base, não destino. Que disciplina sem direção vira prisão. Que sacrifício eterno não é virtude. É alerta. Talvez você ainda não saiba exatamente o que fazer, e tudo bem. O primeiro passo não é ação, é consciência. Consciência de que o maior erro não foi seu caráter, não foi sua vontade, não foi sua capacidade. Foi ter seguido regras financeiras que nunca foram feitas para te libertar. Eu sou o Dr. de Lima. Este é o canal O Preço da Vida. Aqui a gente não promete riqueza rápida. A gente oferece entendimento profundo. Porque quem entende, escolhe melhor. E quem escolhe melhor, cansa menos. Se esse conteúdo fez sentido para você, fique por aqui. Porque mudar a relação com o dinheiro não é um evento, é um processo. E ele começa agora, com você enxergando o erro e finalmente saindo dele.